Boa noite a todos os alunos do curso de Administração, Marketing e Contábeis e outros, que estão fazendo essa disciplina. Nós hoje vamos falar na seção 10 sobre análise de sensibilidade, que é uma saída de relatório do solver para que nós possamos interpretar de maneira mais real o que é que foi solucionado num problema de programação linear. Dois pontos são importantes aqui nós analisarmos e associado a eles, o terceiro que nós vamos falar, preço sombra e o custo reduzido. Para cada um deles, é relevante nós avaliarmos também os intervalos de validação. E, por fim, vamos falar um pouco sobre solução degenerada. É importante que o aluno veja na seção 10, os slides seguintes, a aplicação prática da interpretação para o caso Motorola celulares. Vamos lá? Bom, nesse primeiro vídeo sobre análise de sensibilidade, nós vamos tratar sobre preço sombra. O que é preço sombra? Preço sombra diz respeito sempre ao RHS, ou seja, as variações que eu faço nas minhas disponibilidades, nos meus limites, relacionado aos meus recursos e o impacto que essas variações provocam na função objetivo. De uma maneira mais prática, eu quero saber, a partir dos relatórios de sensibilidade, o que acontece se, em particular, um determinado recurso, se eu aumentar ou se eu diminuir, o que ele vai provocar na minha função objetivo. Vai aumentar? Vai diminuir? E de quanto? Vamos lá? Vejamos esse caso particular de uma modelagem matemática envolvendo essa função de maximização e esse conjunto de restrições. Ao resolvermos graficamente esse problema de modelagem matemática, portanto, solução de modelagem matemática, solução solução gráfica, aliás. Então, o conjunto das regiões de soluções viáveis, que são esses pontos, a partir dele, essa função Z, que eu quero maximizar, alcançou o ponto mais externo, o vértice desse conjunto de pontos que forma essa região de soluções viáveis. Ao tocar o vértice mais externo dessa região, conforme nós aprendemos quando fizemos soluções gráficas em sala de aula, ele atingiu o valor 1.600. Ok? Então, suponhamos que essa foi a situação inicial. E eu queira, nessa terceira restrição, que aqui está, alterar esse valor do RHS. Lembre-se, nós estamos tratando de preço sombra. Portanto, sempre irei olhar as variações do RHS. Ou seja, aquilo que está do meu lado direito das inequações. Então, vamos supor que a gente queira aumentar de 21 para 24, ou seja, por uma razão qualquer de natureza prática, resolvemos querer aumentar esses recursos aí envolvidos. Muito bem, de 21 vamos para 24. Com essa nova realidade, na terceira inequação, vamos ter essa nova região de soluções viáveis. E a função atinge o maior valor quando toca esse vértice mais externo, que corresponde a 100 dividido por 3 e 40 dividido por 3. Esse ponto, substituído aqui nessa função, vai dar exatamente a solução 5.200 dividido por 3. E daí? Bom, para compreendermos a ideia do preço sombra, precisamos exatamente perceber que eu tinha 21, fui para 24. Houve um incremento de 3. E a minha função objetivo, que era 1.600, foi para 5.200
dividido por 3, que dá aproximadamente 1.733,33. Então vejamos, 1.600, fui para 1.733. Qual foi a minha variação? 133. Quando eu divido essa variação que eu tive na função objetivo pela variação que eu fiz naquele recurso terceira inequação, que foi 3, deu 44,44, que é o preço sombra. Então vejamos isso no relatório, que é o mais importante. Modelagem inicial com valor 21, modelagem final com valor 24. Vamos rodar no solver. Olha só o que foi que deu. Olho aqui no relatório de saída do solver a parte referente a restrições e vejo aqui uma coluna chamada preço sombra. É nesta coluna que está o valor que nós calculamos anteriormente, 44,44. Eu tinha 21, fui para 24 e essa variação de 3 está provocando um incremento de 3 vezes 44,44, que dá igual a 133,33. Ou seja, no problema em particular que eu estou maximizando e considerando o valor do preço sombra para essa inequação de 44,44, eu obtive um incremento na função objetivo de 133, passando, portanto, de 1.600 para 1.733,33. Relevante também assinalar aqui nessa área de relatórios as possibilidades que eu tenho de modificar esse RHS. Originalmente ele é 21. Mas será que eu posso aumentar indefinidamente? Será que eu posso reduzir indefinidamente? O que essas colunas aqui do lado direito nos mostram, chamado permissível a crescer e permissível decrescer, nos diz que eu posso sair de 21 e alterar isso aqui no máximo em 9 unidades, ou seja, eu só posso ir até 30. Ou eu posso de 21 ir para pelo menos 21 menos 2,25, ou seja, 18,75. Significa dizer que, para essa terceira restrição, cujo preço sombra é igual a 44,44, eu posso trabalhar o RHS e alterações nele entre 18,75 e 30. Ok? Fora isso, nós não podemos tecnicamente produzir essas alterações. Vamos ainda reforçar o conceito de preço sombra. Vamos supor que eu saia de 21 para 18. Posso? Não. Por quê? Porque minimamente o RHS tem que assumir 18,75, que é 21 menos 2,25. Mas vamos supor que eu tenha saído de 21 para 19. Qual foi a minha variação? De 21 para 19, menos 2. Quando eu pego esse menos 2 e multiplico por 44,44, quanto eu vou ter? Eu vou ter um delta função objetivo, menos 88,88. Então, a minha função objetivo anterior, que era de 1.600, estará sendo reduzida, vamos calcular, menos 88,88, para 1.511,12. Simples. Portanto, se o incremento na função, na restrição, for positivo, e o meu preço sombra for positivo, eu vou ter um impacto positivo de acréscimo na minha função objetivo original. Se o meu preço sombra é positivo e eu estou reduzindo o meu RHS, obviamente que eu vou ter uma redução na minha função objetivo original. É bom nós ficarmos bem atentos aos valores do preço sombra. Se o preço sombra é positivo, ele provoca essas alterações, conforme nós aqui dissemos. Mas há situações em que o preço sombra é negativo.
E qual a interpretação? Se o preço sombra é negativo, significa dizer que alterações positivas no RHS vão diminuir minha função objetivo. Reduções no meu RHS vão incrementar a minha função objetivo, exatamente porque, nesse caso, o preço sombra deu negativo. Então, o preço sombra pode se apresentar como positivo ou ele pode se apresentar como negativo. Mas também ele pode se apresentar com valor zero. E o que quer dizer valor zero? Bom, aplicando o que nós entendemos, se o preço sombra é igual a zero, não há incremento ou decréscimo na função objetivo. Porque qualquer que seja o ΔRHS, multiplicado pelo preço sombra, que é zero, vai dar um delta variação na função objetiva igual a zero. Vamos apreciar isso melhor? Vejamos, portanto, aqui na segunda função objetivo, em que eu estou desejando sair de 5 para 6. Qual foi a variação? 1. Muito bem. Nova região de soluções viáveis. O que a gente percebe? A solução ótima, apesar dessa modificação de 5 para 6, continuou sendo 1.600. Foi o que nós interpretamos lá diretamente no relatório. Avançando, tinha 5, fui para 6. Vejamos. Olha só. Preço sombra igual a zero, preço sombra igual a zero. Vamos interpretar o que ele está dizendo? Bom, olhando aqui do lado direito, permissível a crescer e permissível a decrescer para essa segunda restrição, o que ela está dizendo? Que eu posso aumentar de 5 para um valor infinito, que é essa notação científica, que é 10 elevado a 30. Porém, eu só posso decrescer em uma unidade, ou seja, eu só posso reduzir essa segunda função objetiva, o seu RHS, para 4. Abaixo de 4 eu não posso fazê-lo, tecnicamente falando. Ok? Portanto, o preço sombra ele pode tanto dar um valor positivo quanto um valor negativo, ou pode dar um valor igual a zero. Vejamos mais uma vez uma variação de 21 para 30, para a gente perceber a interpretação daqueles intervalos que falamos há pouco. Olha aí, de 21 para 30, na terceira inequação, preço sombra 44,44. De 21 eu só posso ir até 30, então eu posso fazer essa modificação de 21 a 30, porque os intervalos estão dentro das faixas permitidas. Tranquilo? E aí, para finalizar o preço sombra, é importante nós falarmos algo de extrema importância. Nós só podemos garantir os valores de impacto na função objetivo dentro dos intervalos apontados se, ao resolver um problema de programação linear, a solução que eu obtive ela é ótima, mas ela não pode ser degenerada. Ok, professor. O que quer dizer uma solução ótima não degenerada? Mais ou menos assim. Quando eu tenho a região de soluções viáveis, há um ponto em que todas as retas se cruzam. E esse ponto é o ponto ótimo da minha função objetiva. Do ponto de vista prático, no relatório de análise de sensibilidade preço-sombra, isso ocorre quando todos os valores das restrições são todos iguais a zero. Se você perceber isso, não tenha dúvida, trata-se de um problema de solução ótima degenerada. E daí, portanto, eu não posso garantir os resultados, os valores de incremento ou de decréscimo para as funções objetivos, variando os RHS. Ok? No próximo vídeo, nós vamos tratar de custo reduzido, outro importante componente da análise de solução pelo software. Grande abraço!